Então, agora, dando início, né, ao evento, em nome da equipe do projeto, eu dou as boas-vindas a todas e todos. São muito bem-vindos, né, bem-vindas e bem-vindos a esta oficina do projeto. Espero que seja um dia de trabalho e intercâmbio muito proveitoso para todas e todos aqui presentes hoje. Para o nosso projeto, seguramente será. Agradecemos pelo interesse em participar dessa atividade do projeto, né? Como verão em detalhes em alguns minutos, será composto de 2 momentos, né? Um primeiro momento mais expositivo, como já comentei, né? Com alguns resultados do projeto que serão apresentados pela Micaela Trimble, que é pesquisadora responsável pelo projeto e coordenadora do trabalho do grupo, né? De pesquisadores que trabalharam aqui no Uruguai. Seguido também por algumas palavras, alguns aportes também do Miguel Pascoal, que é pesquisador corresponsável do projeto e coordenou a equipe de investigadores e pesquisadores de Chubut, na Argentina. E, posteriormente, vamos ter o segundo momento, né, que aí, em alguns minutos também, já será melhor explicado, né, será mais bem comentado, onde a gente vai se dividir em alguns grupos menores de trabalho. Bom, como eu já mencionei antes, eu vou repetir, né? Todo o evento vai ser gravado. Somente essa primeira parte mais expositiva de resultados do projeto e apresentações sobre as crises hídricas é o que vai ser público, né? O que vai ser divulgado, difundido. Então, inclusive, caso queiram também compartilhar, né? Esse vídeo, caso conheçam alguém que não pôde, enfim, participar hoje, mas que tem interesse no evento, então será possível depois, posteriormente, enviar o vídeo. E a segunda parte é somente para fins de pesquisa. Então, somente os membros da equipe de pesquisadores que terão acesso a esse material. Enfim, só reforçando esse aviso. Bom, agora então eu passo a palavra para a Micaela Trimble, né, para que ela possa dar início à apresentação dos objetivos, da agenda do trabalho deste encontro de hoje, seguido, né, por uma exposição de alguns dos principais resultados do projeto. Bom dia. Bom dia para todos e todas. Obrigada, Natália, pela apresentação. Caso de dúvidas, se alguém ainda não está no canal, tem interpretação simultânea. Vocês vão lá embaixo, onde diz interpretação, e vocês só escolhem português ou espanhol para escutar no evento. Se vocês tiverem alguma dúvida, e depois a gente pode ajudar vocês. Próxima slide, por favor. Essa oficina virtual tem como objetivo ter um espaço de intercâmbio de experiências, de conhecimentos, visões sobre alguns temas que vamos discutir. Entre os atores que têm participado no projeto Governar Água, que começou no ano 2019, e são 6 bacias com as que estamos trabalhando, que são as de El Morro, na província de São Luís, a bacia inferior do rio Chubut, na Argentina, no Brasil, a bacia de PCJ, Piracicaba, Capivari, Jundiaí, do estado de São Paulo, e também a bacia do Paraíba do Sul, dentro do estado de São Paulo. No caso do Uruguai, estamos aqui também, temos pessoas de Lagunas del Cisne, do estado de Canelones, e a Laguna del Sauce, também no estado ou departamento de Maldonado. É um prazer estar aqui nessa instância de intercâmbio com muitos de vocês. Nós já tínhamos falado e dito que teríamos a oportunidade de falar e esperamos poder cumprir com as expectativas. Após essas palavras, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o projeto Governágua, para entrarmos em contexto, se alguém não pôde acompanhar as instâncias e os resultados, pelo menos contar um pouco sobre eles. Depois, às 9h50, mais ou menos, vamos ter uma sessão dedicada a 6 apresentações com convidados das 6 bacias que eu já
mencionei. Depois disso, vamos ter os trabalhos em subgrupos, onde vamos discutir todos os temas relevantes, aqueles que estavam no questionário que nós enviamos, aqueles que vocês indicaram, onde tinham interesse. Depois vamos falar um pouco sobre como vai funcionar. Depois vamos estar divididos em subgrupos, voltamos à plenária e vamos fazer um intercâmbio de novo com todos. E depois o encerramento. Então, esse é um resumo da agenda. O seguinte slide, por favor. Bom, eu gostaria de contar um pouco sobre o projeto Governágua. Próximo slide. Bom, esse é um projeto de pesquisa. Estamos liderando desde o Instituto SARAS, que é o Instituto Sul-Americano para Estudos de Resiliência e Sustentabilidade. Temos uma sede no Balneário de Bella Vista, em Maldonado, no Uruguai, e também a cargo da liderança está o Instituto de Energia e Ambiente em São Paulo, no Brasil, o Instituto Patagônico para Estudos dos Ecossistemas Intercontinentais, em Chubut, e o Instituto de Matemática Aplicada de São Luís, da Universidade Nacional de São Luís. E, além dessas instituições responsáveis, temos várias instituições incluídas também, como vocês podem ver, é uma equipe grande na sua composição, é bem diverso, mais de 30 pesquisadores, incluindo vários estudantes de pós-graduação e do mestrado. Continuamos. O projeto é financiado pelo Instituto Interamericano para a Pesquisa e a Mudança Global e, seguinte, Igor, como vocês podiam ver aqui nas imagens, o projeto tem se centrado muito com as crises que têm a ver com a água, crises hídricas, que a América do Sul também está vivendo isso no contexto global, internacional, sobre crises hídricas de muitos tipos. Pode ser por escassez, por excessos, por inundações, por erosão, qualidade da água, etc. Hoje vamos falar um pouco sobre essas crises e seguramente vão ser nossos apresentadores que vão falar sobre isso na próxima sessão. Como pode ver na próxima slide, em termos gerais, os objetivos do projeto foram analisar comparativamente a governança da água nessas bacias que eu já mencionei, com ênfase nas crises que atravessaram e, particularmente, nós analisamos elas entendendo que podiam ser janelas de oportunidade para propiciar mudanças ou transformações na gestão e na governança. Além disso, também o projeto tem entre seus objetivos fortalecer as capacidades e competências antecipatórias das pessoas, coletivos e instituições para uma governança adaptativa e antecipatória da água, com a participação de diversos atores e capacidade de transformar problemáticas nas bacias. Estamos falando especificamente, como eu já disse, estar preparados para esses futuros incertos, num cenário desejado, que podiam evitar alguns eventos que produzam as crises. Aqui vocês podem ver no mapa as 6 bacias que eu já comentei. Aquelas que têm uma linha vermelha são as bacias onde tivemos a oportunidade de trabalhar mais profundamente, já que pelo pouco tempo do projeto, eram realmente eram 2 anos, e não era viável trabalhar a profundidade nas 6 bacias no projeto, pela metodologia de trabalho, intercambiar no território e falar também com as pessoas do projeto. A ideia era finalizar em maio desse ano, mas pela pandemia o projeto foi estendido e vai ser até maio do ano próximo. Próximo slide. Bom, ao longo desses 2 anos, nós trabalhamos com diversos jeitos. Nós fizemos análise de dados secundários, são informações existentes sobre as bacias, estão nos relatórios, publicações, leis especificamente de cada bacia. Também fizemos um grande esforço para entrevistar, cumprindo, atendendo uma diversidade de atores nas 6
bacias, fizemos 100 entrevistas, aproximadamente, perto das bacias, e também no projeto, depois da etapa de entrevistas, coordenamos umas oficinas ou espaços de intercâmbio, que em muitos casos foram presenciais, a maioria foram virtuais. Seguramente vocês já participaram em algumas nessas instâncias. Foi possível discutir, intercambiar sobre os resultados que estávamos obtendo dos resultados das crises, governança da água, através dos métodos que estava comentando, e também gerar instâncias de intercâmbio sobre outros temas que fossem interessantes para nós, dependendo da bacia. Próximo slide. Bom, como vocês podem ver aqui, existe uma grande diversidade nas bacias de estudo do projeto, na superfície e também em outros temas. Vocês podem ver que, além do tamanho, a superfície da bacia, são bacias importantes nesse sentido, do número de pessoas que são abastecidas pela água da bacia. Temos o que nós falamos internamente sobre as pequenas bacias, as bacinhas, por exemplo, no caso do Uruguai, e tem outras que abastecem milhões de pessoas no caso do Brasil. Os usos são diversos, mas a maioria das vezes coexistem os usos. Nesses casos, isso gera conflitos no seu uso. Por exemplo, o uso doméstico e o uso agrícola para o gado, para a indústria, etc. No caso de São Luís, a crise estudada tem a ver com oração, a criação de ravinas. No caso de Chubut, tem a ver com turbidez, por causa de um evento extremo de precipitações. No caso do Brasil, nós analisamos as secas do ano 2015, ao redor desse ano, na região que afetou muito a região metropolitana de São Paulo. No caso de Laguna del Sauce, no Uruguai, eventos que têm a ver com florações de algas. E no caso de Laguna del Cisne, tinha um conflito pelo uso do solo e uma crise que houve por causa de uma falha na planta de tratamento de águas para fazer água potável. Mas isso não vamos analisar hoje. Em todos os casos, houve efeitos nos usuários da água e depois vamos falar mais sobre isso. Seguinte slide. Só não no caso de São Luís, onde não existe um comitê de bacia, que é crítico, também para a bacia do El Morro. No resto de casos, tem comitês de bacia feitos, conformados por instituições governamentais e atores não governamentais, que podem ser da academia, podem ser também usuários, ou cooperativa, sociedade civil. Vocês podem ver também a diversidade na composição e as funções desses comitês de bacias. É uma tabela muito resumida, só para mencionar que esses espaços existem e, às vezes, são mais ativos que em outros, e que pode ver no projeto é que nesses âmbitos que são importantes ou que se espera que sejam importantes, com a coordenação interinstitucional entre os atores e também dar apoio na gestão da água. Em alguns casos, não tiveram um papel ativo durante as crises, em resposta às crises da água. Em alguns casos, nem se reuniram, nem operaram, nem trataram o tema. Em outros casos, foi sim, foi feito, se reuniram para tratar a crise, ou houve propostas específicas, sugestões do Comitê da Bacia para serem implementadas quando a crise estava acontecendo. Próximo slide. Agora, rapidamente, vou compartilhar algumas conclusões da pesquisa, que não vem do que eu já contei, mas de outras etapas do projeto. Depois eu vou compartilhar um pouco mais. Para alguns de vocês é mais simplesmente um resumo, mais que uma coisa nova. Ou no projeto foi possível ver e confirmar
que a crise de água constitui um problema complexo, nos quais há diversidade de atores envolvidos, diversidade de causas também, e fatores que levam a essas crises, incluindo questões climáticas, biológicas e também fatores que têm a ver com a governança da água. De fato, também gostaria de confirmar que as crises da água são crises de governança. O que analisamos, vemos uma interdependência da gestão dos produtos hídricos e a gestão do território e uso do solo. Em vários casos, essas crises foram gatilhos para concretizar algumas medidas que, às vezes, já estavam planejadas. Um desafio que persiste, em todos os casos, é a fragmentação de funções e ações, por exemplo, entre ministérios, entre instituições, a cargo da qualidade da água e a quantidade de água também, entre outras. Também, outra conclusão a que chegamos é que continua sendo importante fortalecer o processo de articulação, reflexão e aprendizado entre os diferentes atores das bacias, além do tudo que tem a ver com a análise futuro da situação. Seguinte. Aqui, como resumo, gostaria de dizer que no bloco do projeto tem vários materiais, as coisas que você já tem acesso, nós já compartilhamos, tem a ver com o relatório das bacias, mas também dizer que proximamente vamos também fazer um policy brief, um relatório de política com os resultados das 6 bacias, e esse vai ser enviado para vocês para que possam enviar também seus comentários e reflexões. Isso vai ser também divulgado. Seguinte. É simplesmente convidar vocês para ver um blog que nós já lançamos faz pouco. E na parte das publicações, vocês vão poder ver para cada publicação tem um resumo, que não é o resumo da publicação, mas explica um pouco mais os resultados. Por enquanto, só está em espanhol. Esperamos que estejam depois em português. Com isso, eu queria dizer o seguinte: eu gostaria de dar as bem-vindas de novo e dar a palavra a Miguel Pascoal, é outro dos pesquisadores responsáveis pelo projeto, para que possa dar a bem-vinda também, antes de começar com as apresentações das bacias. Obrigado, Mica. Bom dia. Acompanhamos a Mica como corresponsável desse projeto. Entendemos que essa é a chave. Nesse processo, as entidades participativas são chave, o que pensamos que são importantes, permeabilizar. Muitas vezes, distintas estruturas, como mencionou a Mica. Assim como mais desses 2 anos de projetos, esses tiveram distintas atividades, oficinas, entrevistas, a permeabilização de barreiras entre participantes de projetos e distinto. A atividade nos leva a uma outra escala os estudos das distintas bacias. Vemos com muito interesse o resultado dessas atividades particulares. Queria felicitar, dar os parabéns às organizações, à organização dessas oficinas. Gostaria de dar as bem-vindas e desejar uma oficina muito produtiva. Obrigada, Miguel, Lidian.
Primeiramente, bom dia a todas e todos. Seguindo o cronograma do evento, teremos a seguir as apresentações dos atores convidados das bacias, para que eles possam dar um breve panorama sobre as crises vivenciadas. Caso dê tempo, ao final das apresentações, nós abriremos para uma ou duas perguntas. Se não der tempo para perguntas neste momento, haverá um espaço de intercâmbio nos grupos e também na plenária ao final do evento. Agora eu passo a palavra para o Gabriel para a apresentação dos expositores do Uruguai. Bom dia, como estão? Bom dia, como estão? Em primeiro lugar, quero passar a palavra a Lauro, que está na direção do governo de Canelones na parte ambiental. De 2015, também trabalha na Bacia do Cisne, de 2017 2016. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Gabriel, pela apresentação, ao resto da equipe pelo convite. Corroborar se me escutam bem. Ok, muito obrigada. Bom dia, como disse Gabriel, nesse momento estou trabalhando como assessora em temas vinculados a bacias hídricas. E todo esse processo da Laguna do Cisne, transitei trabalhando na Agência de Desenvolvimento Rural, de outra perspectiva do desenvolvimento rural e a interação com o trabalho com a população. Então, o que tem no mapa da cuenca, da bacia, é pequena, 54 hectares, e aqui vem os padrões, segundo a categoria do que tem as cores mais caras, celeste, verde, tem vínculo direto com os recursos hídricos, o resto, os padrões categorizados como rural produtivo. Seguinte slide. Perfeito. Como disse a Micaela, no caso da Laguna do Cisne, o enfoque que se deu ao conflito, se bem que o tema de água sempre está no fundo, porque estamos falando de uma bacia, o conflito identificamos mais como um conflito de território, desde um processo que surgiu através de um processo histórico, não é algo pontual, como pode ser em outro caso, uma seca, uma floração de cianobactérias, mas nesse caso se transitou um processo no qual se foi dando no mesmo território, um território pequeno, diálogos entre o ambiente e a sociedade, os vizinhos, as vizinhas, os consumidores da água que se potabiliza desde a lagoa. Por isso, coloquei uma série de conceitos sobre os quais parecem que foram se dando esses conflitos. O tema da água, perspectiva humano, cuidado da água da lagoa. Como bem se disse, é uma lagoa que abastece uma população de 100 mil habitantes e que aumenta muito mais no verão, porque estamos falando da faixa costeira, do balneário de Canelones, que atualmente vem aumentando em função de que a zona mudou os seus custos e agora é uma zona de assentamento permanente de casas e não tanto de verão ou de fim de semana, como foi há 15, 20 anos. Assim convive essas duas perspectivas, água da perspectiva do consumo humano e
também do seu uso para regar, para plantios. E a mesma coisa com o solo, com produtividade, os quilos por hectares, para satisfazer a venda dos empresários. Quando se iniciou o conflito, estávamos falando majoritariamente da produção de soja, quase um ciclo contínuo. Nessa outra perspectiva dos habitantes, dos vizinhos, que tem mais que ver com a soberania alimentar para produzir alimentos ou para suster os serviços ecossistêmicos para uso comum. O mesmo com o caso das populações, o mesmo pode se identificar as populações que estão crescendo na zona e a população que migrou de outras zonas e vem a viver ali com uma perspectiva de saúde, de ecossistema saudável, e se enfrenta a essa questão de vincular o sistema produtivo, que estava naquele momento, já vinham baixando a concentração do cultivo de soja, mas vemos de um pico de 2011, 2014, 2015, como dizia, o crescimento em hectares de plantio direto tem sido impressionante. Esse mesmo tem que ver com os habitantes desse meio. Estamos falando de um território rural, onde convivem trabalhadores, produtores familiares, promotores empresariais, como trabalhadores desse lugar, e aos vizinhos e vizinhas, tanto proprietários como os usuários desse território. E no caso do território visto simplesmente como solo, olhando dessa perspectiva, como serviço ecossistêmico, lugar de recreação, de espaço de desfrutar o ambiente, contra essa visão do solo produtivo rural. É um espaço rural que tem um destino que usa o produtor. Então, todos esses fatores, e possivelmente alguns mais, foram aflorando, foram florescendo. Esse período antes de 2016, onde se foi instalando, e são questões que se foram instalando e trabalhando. Me desculpe que temos 5 minutos. Vamos mais rápido. No las voy a nombrar, pero bueno, hubieron cambios normativos, que son los de la primer burbuja. Houveram cambios, mudanças normativas que foram com respostas a apoios a distintos projetos para atender essas questões mais produtivas, e houve mudanças vinculadas a muitas atividades que se fizeram no marco desses projetos. Então, fica para ler isso depois. Seguimos. A seguinte. Enquanto o aprendizado e a reflexão, uma das coisas que a Micaela falou tem que ver como no processo se foram gerando ajustes institucionais, aprendizagem das instituições públicas e também das privadas, das organizações, nestas questões das cercanias, como que esses processos foram dando em fazer e ser parte, ligados a governanças de distintos programas e comissões que foram gerando para aportar a política pública, e nisso os atores nesse espaço de ação e reflexão. Não só a institucionalidade pública, a prefeitura, os ministérios, mas foram processos mais complexos e muito heterogêneos. Basicamente, os resultados promissórios têm que ver com a confiança gerada entre as relações humanas,
tanto dos habitantes como das instituições. E óbvio que cada um tem as suas propostas e propósitos. Deixo o link. Nesse link tem um relatório sobre todo esse projeto e essas questões e que foram relatadas anteriormente. Quem quiser se aprofundar nessas questões, muitos dos projetos têm que ver com esse processo gerado na lagoa em si, além de que se refere a todo Canelones. Muito obrigada. Muito obrigado. E vamos passar a palavra a Reolon. Ele é diretor da divisão de qualidade dentro da direção da Comissão do Meio Ambiente no Uruguai, e ele foi já presidente da Comissão de Bacias da Laguna del Sauce desde o começo, no ano 2010. Ele vai apresentar sobre a crise da água na Laguna do Sauce desde o ano 2015. Bom, muito obrigado pela oportunidade de participar nesse evento, que é sempre muito importante para nós compartilhar essas experiências com todos que estão trabalhando nesse tema. Todos que estão trabalhando nisso, encantado. E, por exemplo, para mim estar nesse webinar, a Laguna del Sauce está no departamento, ou seja, no estado do Uruguai chamado Maldonado, tem uns 700 quilômetros quadrados, tem uso principal de água potável. Aqui pode-se ver a bacia, o que está em vermelho, tem uma saída para o rio aqui, praticamente para o oceano, na parte azul. E continuamos ao próximo slide. A comissão de bacia dessa laguna, desse seu início, já faz mais de 10 anos, tinha de algum jeito já a informação e tinha previsto de algum jeito uma situação de eutrofização produto dos nutrientes que tem. Isso também pode ser visto em diferentes trabalhos que já foram feitos anteriormente. Aqui tem uma de bases técnicas sobre a gestão da bacia, que foi feita pelo Saras, que está hoje fazendo de sponsor desse evento, e já tinha elementos que faz 100 anos já apresentava problemas na laguna. No ano 1945 se agravou porque se fez a sua saída um dique, uma represa que elevou 2 anos, mais ou menos, o nível da água. Isso criou um reservatório da água potável para a OCE, que é a empresa uruguaia de água potável, em Canelones, Punta del Este e outras partes de Maldonado. E elevar esse nível da água agravou a situação com maior tempo de retenção da água na laguna. A Comissão de Bacias já tinha, no ano 2011, determinado os riscos que já existiam na laguna e é um pouco o que estava comentando anteriormente, tinha processos antigos de eutrofização e que, de algum jeito, isso antecipava que isso pudesse ficar mais grave e que esse processo, como diz no final, é um processo de reversão do impacto que vai muito devagar. As pessoas acham que isso se pode reparar rapidamente, mas lamentavelmente não assim, infelizmente não. Seguinte. Então, ótimo, esse é o slide. Indo mais concretamente, porque eu acho que isso tem que estar sistematizado para que todos possamos entender o que acontece nos diferentes locais, aqui com os nossos diferentes irmãos da América Latina. Esse aqui é a Laguna del Sauce, que teve uma crise de qualidade de água, produto da uma alteração de algas, o que gerou cheiro e sabor nessa água potável.
processada pela OSE como fonte de água potável da Laguna del Sauce, e isso se transformou essa condição, esse odor, esse cheiro, esse sabor, sendo também um local de relevância política. Isso gerou impactos indiretos, como diz, odor, cheiro e sabor, e também a não viabilidade da laguna por causa do uso agrário. E também houve impactos indiretos, eu coloquei 2, obviamente há muitos mais, mas de algum jeito a confiança nesse organismo de OSES se perdeu. Essa confiança durante essa crise foi problemático, foi uma crise de confiança, e também houve um impacto político local. Esse evento, no ano 2015, começou perto de eleições estaduais, e isso fez com que a crise fosse um pouquinho mais complicada. Seguinte. Bom, como respostas e mudanças, as respostas inicialmente foi imediata, comunicacionalmente, de algum jeito, quiseram ver como transmitir esse fenômeno à população, e depois houve uma resposta inicial, mas alguns meses depois, que foi a promulgação de um plano de ação com 10 medidas para deter esse processo, e também foi feita pelo Ministério de Ambiente, mas baseado no plano de ação da Comissão de Bacias de 2011. 4 anos depois de algo que já tinha sido feito pela Comissão de Bacias, organismo nacional, pega isso um pouco mais tarde, porque isso já tinha sido levado ao organismo em 2011. Isso é uma das lições aprendidas. E ao médio prazo também houve obras de saneamento, um povoado na ribeira da laguna, as melhoras do sistema de tratamento de uso através de carbono ativado e a formulação de um plano local de ordenamento territorial. Como nossa companheira falou, obviamente tem raiz nos territórios, e esse plano de local ainda não está aprovado pela Junta Departamental de Maldonado. Ainda está sendo discutido, mas as mudanças principais que poderíamos mencionar é que houve um mapeamento da qualidade da água, isso foi feito pelo CURE e pela OSE. Houve mudanças no sistema de tratamento, e também diria que a comissão de bacias gerou um impacto positivo, no senso que essa comissão se focalizou na parte propositiva, quando viu que era um problema real. E eu poderia dizer como presidente da comissão, que a comissão teve uma atitude realmente muito positiva para procurar uma solução para esse problema. E essa mudança da sociedade geral foi uma desconfiança na segurança da água potável. Eu acho que estou praticamente no final. Bom, seguinte slide. Reflexões. Bom, nós poderíamos ter utilizado algum tipo de tecnologia auxiliar, como ultrassom, ozônio também dar um papel mais ativo à Comissão de Cuencas, provavelmente comunicacional. Ele estava muito lateral nessa crise d'água, não teve muita participação. Os aprendizados, a comunicação é fundamental, não foi bem gestionada, não foi satisfatória. E também o que estava dizendo, e também houve também uma caixa de ressonância para depois implementar isso e não esperar 4 anos. As perguntas que eu escrevi sem resposta ainda é a possibilidade de incorporar fontes alternativas de água potável para o sistema de Maldonado Punta del Este. Isso não foi resolvido ainda, porque é um sistema muito frágil. E, mais do que isso, se é necessário uma mudança na governança da bacia, uma governança mais descentralizada e autônoma. Quer dizer, dar mais autonomia hoje, e tem a ver mais com o Ministério de Ambiente,
e só tem uma função de conjunção de debate, mas não tem uma gestão de processos. Não temos essa pergunta. Devido à importância, deveria ter mais autonomia. Muito obrigado. É difícil resumir 10 anos de gestão em uma apresentação, mas eu fico para o debate. Muito obrigado, Luiz. Eu dou a palavra a Lara, nossa representante de Argentina, que vão fazer a intervenção. Muito obrigada, Gabriel. Bom dia a todos. Recordando que são só 5, 6 minutos para contar as suas experiências. Então, passo a palavra para Emiliano Colasso, que nos vai falar sobre a crise da Bacia del Morro em 2015. Todo mundo me escuta bem? Perfeito, pelas cabecinhas. Obrigado pelo convite. Sei que tenho 5 minutos, é bastante difícil, mas vou tentar. Como podem ver aqui nesse slide, queria resumir um pouco para as pessoas que não sabem onde está essa bacia. Na esquerda, esse mapa organizado pelo Dr. Colasso, e onde marca a bacia, e eu possa resumir um pouquinho a crise, que foi o excesso de água na Bacia del Morro. A próxima, por favor. Bom, um pouco para resumir, como disse anteriormente, na Bacia do Morro, eu trabalhei em 2015, onde foi um dos pontos de inflexão que se viu dentro dessa bacia. Claro que essa problemática vinha há muitos anos. Vários dos participantes que trabalharam sabem muito melhor do que eu desse problema, mas a ideia é falar do meu ponto de vista. Estava trabalhando como técnico, depois como funcionário. Um pouco para resumir: problema ambiental, problema social. Como escutei nas outras palestras, o que vimos aqui na Bacia do Morro foi a formação, a aparição de novos cursos da água, que é muito interessante para os investigadores, mas para a sociedade comum se tornou um problema grave. Além disso, tivemos espelhos de água, aparição, banhadas, isso que já tínhamos esses banhados, essas umidades, e nesses anos cresceram essas áreas alagadas. O que eu esqueci de falar, que na Conta do Morro, que se produzia atividade pecuária e agrícola, mas nos últimos anos o avanço da fronteira agrícola fez com que aumentasse o número de hectares das produções agrícolas, principalmente da produção de milho. Também houve, com isso, um processo de erosão do solo e nos levou grandes áreas nisso. Tivemos perdas de bosques, de pastos e cultivos destinados à pecuária e agricultura, com essa aparição de novos cursos de águas, e começamos a ver problemas de infraestrutura, especialmente caminhos rurais, algo que foi em 2015, começaram a ter problemas nas rotas comerciais,
Na Bacia do Morro, cruzam duas rodovias nacionais importantes, que é a rodovia 7, que conecta Buenos Aires com Chile, e a rota 8, rodovia 8, paralela, que passa por províncias como Santa Fé e Córdoba e termina unindo na rodovia 7, na Bacia do Morro. Por isso, nesses anos, começaram a aceitar esses problemas na infraestrutura. Outro problema muito grave foi que pôs foco para o governo e foi o aumento dos níveis freáticos, principalmente nos bairros como Eva Perón, na cidade chamada Mercedes, e também se vinha observando durante vários anos as perdas e danos das casas por aumento dos níveis freáticos. Recordamos que tem 1 minuto para o resto da apresentação e ele disse que está tudo resumido. Bom, um pouco das respostas e das mudanças. Nesse momento se trabalhou em 2015, onde se interrelacionaram várias instituições com esse problema, tanto INTA como diferentes universidades e governos. Isso fez, por sorte, vários trabalhos que fizeram um relatório a pedido do problema, não somente com as problemáticas, mas com formas de solucionar a longo prazo. Se formou uma comissão de emergência hídrica. Nesse momento, estamos falando em 2016, e se criaram novas normativas, como leis de emergência da Bacia do Morro, principal, deflorestação, trabalhos com investigação e extensão, e também maior entendimento com a problemática e tendo em conta os fatores envolvidos que muitas vezes não se tinham em conta ou não se conheciam. A seguinte. Que reflexões de aprendizagem? Custou bastante resumir. Trouxe coisas boas. Se consolidou em seu momento. Havia uma comissão na bacia, mas não teve a força e, principalmente, não participou como ator. Essa foi uma das debilidades que se tem que analisar e tomar maior protagonismo. Claro que se envolver com diferentes atores. Temos que ter em conta que muitos donos de estabelecimento do morro não estão ali na província. Eles não estão, no seu momento, informados, nem tinham em conta o impacto que estavam gerando os diferentes processos produtivos que se realizavam nesse estabelecimento. E uma das aprendizagens é o trabalho a médio e a longo prazo. Se trabalhou muito forte a curto prazo, como são os trabalhos das comissões, das capacitações, ter novas normativas,
potenciar velhas normativas. Isso tem que ser realizado principalmente a médio e longo prazo, porque a bacia segue num estado de evolução. Esse é um pouquinho, agradeço, muito obrigada. Tem agora o engenheiro Emiliano Pirachucha, que ele também vai comentar um pouco sobre a crise de turbidez no vale inferior do Rio Chubut do ano 2017. Milton, você tem a palavra. Milton. Oi, pode me escutar? Ok. Então, eu estava dizendo que é muito importante para nós esse convite, é um prazer poder compartilhar a experiência com os participantes. Nesse primeiro slide que vocês podem ver é dar um pouco do contexto sobre a Patagônia. Talvez devamos agradecer a Charles Darwin por ter nos denominado como terra maldita. Nós, os patagônicos, sabemos que não era assim, mas nós sabemos que essas declarações nos tiraram muitas vezes dos desejos de conquista. Mas, bom, continuamos com a próxima slide para poder entender. As costas da Patagônia são muito agrárias e os pontos onde se consegue água são muito distantes. O rio que vocês podem ver aqui no slide é simplesmente um arroio com um caudal de 5 metros cúbicos por segundo. O Rio Negro, que é um dos mais importantes da Patagônia, tem um caudal de 930 metros cúbicos por segundo. E o Rio Chu, que é o que nós vamos falar hoje, tem um caudal de 42 metros cúbicos por segundo. Eles estão muito separados entre si, então isso nos dá uma ideia de quanto importante é para nós patagônicos a água que nos traz o Rio Chubut. Eu vou focalizar o que você pode ver no slide à direita, o que está marcado em preto e que nós chamamos o vale inferior do Rio Chubut. Próximo slide, por favor. Bom, o Rio Chubut está regularizado pelas águas e também pelo embalse. O último aporte do Rio Chubut tem a ver com 95% gerado nas montanhas, após receber tudo isso, vá para a parte desértica, que tem a ver com as precipitações, não chegam aos 200 milímetros por ano. E o que aconteceu no ano 2017, no fim de março de 2017, os começos de abril, houve uma grande tormenta que foi inusitada, registrada na cidade de Comodoro Rivadavia, onde houve 232 milímetros em 24 horas. Isso provocou que um afluente intermitente do rio Chubut, que é o rio menor, fosse ativada. Normalmente, esse rio não contribui com água no rio Chubut, mas nesse momento, 2017, contribui com uma grande quantidade de água e, logicamente, arrastou muito sedimento ao embalse, ao reservatório, e esse dique, Florentino Medino é o nome, regula os caudais e produz energia para toda a área. No gráfico que vocês veem à esquerda, podem ver as zonas afetadas pela tormenta do ano 2017 e em vermelho podem ver as áreas de Comodoro Rivadavia, onde se sofreram esses efeitos climáticos. Próximo slide.
O que produziu isso fez com que, bom, essa tormenta e esses sedimentos produziram uma turbidez no rio Chubut, que logicamente deixou sem serviço a todas as águas para fazer, para tornar água potável. Água da região. Foi uma coisa muito estranha, que se você via a superfície do embalse, a água estava clara, mas estava estratificada. Na profundidade, na profundeza, a turbidez era muito grande. Próximo slide. Esse slide deixa ver aqui o Rio Chico. Normalmente não existe. Nós tínhamos que falar isso também. Isso voltou a ter um caudal por causa da tormenta, como já falei, na área de Comodoro Rivadavia e foi reativado. Próximo slide. Esse aqui é o descargador do dique Florentino Medina. Aqui tem esse jeito da água que se chama como véu de noiva. Por quê? Pela cor. Vocês podem ver o outro slide à direita. E isso foi o que nós tivemos durante a crise do ano 2017. Esse véu de noiva tinha se transformado numa capa de luto, era só lama, o que saía pelo dique. Isso é anecdótico, mas nós pegamos amostras e amostras de turbidez não, praticamente foi impossível lê-las. Era simplesmente lama pura. Continuamos com o próximo slide. Isso é o que nós recebíamos na planta de tratamento para tornar a água potável. 25% do caudal que ingressou se transformava em lamas. Era o mesmo coisa, a situação para Lawson, Trevely e outras cidades perto desse embalse. Isso simplesmente se transformava em lama. Quer dizer, nossas plantas estão desenhadas para trabalharem com uma turbidez inferior às 1.500 unidades. Superior a essas unidades, nós começamos a ter problemas. E para vocês terem uma ideia, a turbidez promédio do rio Chubut, que são 12, 14 unidades. O que aconteceu com isso? O que trouxe também essa lama, no caso especial da planta de água potável, nossa produção diária durante esse período da crise chegou aos 12.000 metros cúbicos na cidade de Porto Madre. Nos períodos normais, para a mesma época, normalmente são 33.000 metros cúbicos diários, ou seja, por dia. Foi impossível abastecer as necessidades de consumo da população. Só você tem um minuto. Ah, tudo bem. Bom, aqui os slides ficaram um pouco confusos. Vamos continuar com outro slide. Bom, aqui, rapidamente, quais são as alternativas que foram analisadas na nossa planta? Nós modificamos os produtos químicos utilizados na produção, começamos a utilizarmos os analisadores como pré-decantadores, analisamos a possibilidade de tomar água potável dos canais dos rios. Também fizemos perfurações durante a crise para trazer a água mais profunda e continuamos também a construir pré-decantadores prévios ao ingresso à planta de água potável, que nós não sabíamos durante a crise qual era o tempo da duração.
essa turbidez foi no embalse e geralmente isso continuava aumentando e não sabíamos quanto tempo isso ia acontecer. Foi uma crise realmente complicada. O que foi feito na cidade de Porto Madryn, nós fizemos o comitê de emergência hídrica e também informamos essa situação. Nós fizemos uma saturação da rede, começamos a dividir os setores para as regiões que tinham água, as que não tinham. O Estado também nos deu uma frota de caminhões para ajudar a abastecer as populações, para terem água no hospital. Próximo slide. Quais foram os problemas que nós notamos durante a crise? Como alguns dos apresentadores já disseram, obviamente houve problemas na gestão da política comunicacional no Rio Chubut. Há um comitê de bacia. Nós notamos que houve problemas como a coordenadora, muitos recursos na nossa área, mas eles não foram bem coordenados e achamos que essa coordenação teria que ser feita no comitê de bacia e isso não funcionou bem. Notamos que tinha sido uma boa oportunidade para fazer um fortalecimento institucional a nível do Estado, porque enquanto durou a crise, o governo chamava para reuniões com os serviços públicos para avaliar, mas depois da crise, essas reuniões não continuaram e essa experiência não foi capitalizada. Houve muita desinformação das pessoas que tinham que fazer a gestão desses recursos hídricos e também uma falta de visão consensuada do conceito da bacia. Bom, mas essas são minhas opiniões e, obviamente, desde o serviço poderiam ser um pouco subjetivas dessa minha posição. Próximo slide. Quais seriam os pontos positivos que deixou a crise? Um fortalecimento das comunicações entre os serviços de água potável e saneamento do verde. O que eu não mencionei é que uma característica importante é que o estado de Chubut é que esses serviços de água potável e saneamento, em praticamente todas as cidades, são feitas pelas cooperativas que atuam de um jeito independente. E o outro estado da Argentina que tem essa característica é La Pampa. Essa crise serviu para que se fortalecesse a comunicação entre as cooperativas. Dentro do comitê de bacia, existe um grupo técnico e essa crise também ajudou a fortalecer a comunicação e começar a trabalhar mais junto com esse grupo técnico da bacia, integrado pela Universidade Nacional da Patagônia, CONICET, Universidade Tecnológica da Ação, INTA, e se coordenou com as FEDCOP para começar a trabalhar juntos. Isso foi positivo. A causa dessas reuniões, desses grupos do comitê técnico da bacia, se começou a trabalhar também na criação de uma rede de alerta com tecnologias locais. Uma das deficiências que tem a Patagônia é, obviamente, que não está perto dos centros tecnológicos. Isso nos traz muitos problemas. Nós dependemos muito do norte do país, as distâncias são muitas e a dependência tecnológica para nós é uma preocupação. E, bom, graças a esses problemas, esses grupos técnicos e comitês de bacia, isso já tem se desenvolvido, uma rede de alerta com tecnologia local. Estamos tendo os primeiros passos com muito sucesso, temos que dizer. E mais uma coisa, vamos fechar com essa ideia. Sim, a última coisa que eu tinha que dizer, que é muito importante para nós, é que antes da crise nós víamos o Rio Chubut como só um aspecto da engenharia, mas hoje, graças às reuniões com outros atores,
não estamos mais pensando sobre o rio como recurso, mas também como um sistema ecológico muito frágil, do qual depende o abastecimento de água potável da metade do estado. Estamos falando de 275 mil pessoas. Muito obrigado, Milton. Deu a palavra a Rosana para abrir com a sua apresentação do Brasil. Obrigada, Lara. Bom dia a todos. E para apresentar o panorama sobre as crises brasileiras, eu vou iniciar convidando, então, a Alexandra Faccioli Martins. Ela é promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo e vai compartilhar com a gente a sua perspectiva sobre a crise de escassez que foi experienciada pela bacia do rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o PCJ, nos anos de 2014 e 2015. Alexandra, a palavra é sua. Bom dia. Agradeço inicialmente a honra de participar desse importante projeto e também agradecer as apresentações compartilhadas. Cumprimento a todos que têm integrado essa grande missão, nas pessoas dos professores Rosana Laura, Pedro Jacobi, Micaela, com os quais tenho tido contato desde as fases iniciais, e também tendo a oportunidade de acompanhar o quanto vem crescendo as discussões ao longo desse percurso. Coube a mim tratar um pouco sobre a crise das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, revisitando alguns dos grandes problemas que, pelo que já vimos até o momento, realmente são muito semelhantes nas diversas regiões. Eu gostaria de tratar um pouco sobre a situação, as características das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que se trata de realmente uma bacia bastante complexa, com uma grande extensão de mais de 15 mil quilômetros quadrados, envolvendo 2 estados, que são de São Paulo e de Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. Essa bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, apesar das 3 bacias citadas, acabam envolvendo também outras diversas bacias, e as nascentes se dão no estado de Minas Gerais. São 76 municípios integrantes do Comitê PCJ, 169 no estado de São Paulo, e mais 7 no estado de Minas Gerais, com características extremamente distintas, mas ambos envolvendo grandes populações caracterizadas, sobretudo, pela ocupação urbana. Eu destaquei nessa imagem o sistema Cantareira, que se trata do grande sistema produtor, um dos maiores do mundo, e que foi, na verdade, um dos grandes focos de conflito na crise de 2014 e 2015, porque se trata de uma grande transposição das bacias PCJ para a região das bacias do Alto Tietê. Mais recentemente, as bacias do Paraíba do Sul também passaram a fazer parte desse grande sistema, buscando o aumento da resiliência e, sobretudo, o atendimento de uma população que diretamente depende do Cantareira, de mais de 14 milhões de pessoas. Estamos também envolvidos nessa situação, o primeiro e os segundo maiores parques industriais do Brasil e os maiores PIBs. Então, realmente, essa crise, ela envolveu, além de aspectos relacionados a uma anomalia climática, um grande fenômeno sem precedentes nos últimos 80 anos, também o que nós podemos dizer de uma muito caracterizada crise de gestão. Eu vou pedir, por gentileza, para passarmos para o próximo slide. Na verdade, essa transposição do sistema Cantareira já tem sido palco de diversas divergências e conflitos pelo uso da água entre essas bacias envolvidas há muitos anos, para não dizer décadas. No entanto, o crescimento populacional e a maior vulnerabilidade diante das mudanças climáticas tem justamente imposto maiores desafios no tocante à gestão. Essa situação, no entanto, em que nós nos deparamos em 2014, 2015, nós dizemos que ela não foi apenas uma crise de escassez hídrica, mas também uma crise de gestão.
Apesar de um planejamento construído há anos, muito desse planejamento não foi sequer cumprido diante dessa anomalia climática. E a gestão acabou sendo conduzida assumindo riscos altíssimos, o que, de fato, acabou agravando e adiando uma série de soluções técnicas necessárias, causando problemas tanto em termos de abastecimento, problemas na qualidade da água, saúde pública, o que levou, inclusive, à apresentação de relatórios relacionados à violação de direitos humanos, porque populações vulneráveis acabaram sendo atingidas, e, além disso, grandes problemas também relacionados a questões ambientais, ecossistêmicas, e graves impactos econômicos e sociais. Alexandra, só para comunicar que faltou 1 minuto. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, resumindo um pouco essas questões. Assim como nas demais situações trazidas, a fragmentação entre os órgãos também é bastante significativa e acirrada nessa situação por conta de uma dupla dominialidade. Nós temos órgãos relacionados tanto a nível federal como a nível estadual, demandando, portanto, uma articulação cada vez mais acentuada para a obtenção de maiores resultados. Isso, em relação à crise de 2014, acabou levando a um adiamento da declaração de situação de escassez hídrica e, propriamente, do racionamento, com a imposição de medidas de restrição, e um cenário caracterizado por um ano eleitoral, por questões políticas. Essas questões técnicas acabaram sofrendo alguns prejuízos. Dentre eles, o que é mais caracterizado foi justamente a falta de transparência e de espaços de participação, sobretudo em relação aos comitês de bacias e à sociedade civil, para que pudessem se manifestar e atuar de forma proativa diante desse quadro tão crítico. O próprio sistema de gerenciamento de recursos hídricos acabou sendo colocado à prova, o que implicou em revelação de suas fragilidades, com a criação de grupos externos ao gerenciamento de recursos hídricos, como esse denominado GETAG, Grupo Técnico de Assessoramento e Gestão do Sistema Cantareiro. Verificamos também diversas forças políticas desiguais entre bacias, por questões econômicas, por questões políticas, o que acabou representando também uma série de desafios a serem enfrentados e reflexões para enfrentamento das próximas crises. Por gentileza, podemos passar para o próximo. Como resultado desse período, há que se reconhecer que isso acelerou a realização de obras emergenciais para aumento da resiliência e para melhoria da segurança hídrica. Houve um aprimoramento de regras operativas em relação aos sistemas produtores, o maior compartilhamento de informações e de monitoramento das próprias bacias, produzindo informações hídricas e de diversas outras questões de interesse, mesmo relacionadas às questões climáticas, de forma a possibilitar a antecipação da tomada de decisão. Também outras estratégias e ações relacionadas à necessidade de aumento da disponibilidade hídrica, bem como de gestão da demanda, passaram a fazer parte da agenda dos próprios órgãos de gerenciamento de recursos hídricos, e com realmente a questão das mudanças climáticas, representando um fator a ser considerado para a prevenção de novos eventos extremos e de novas crises, como a vivenciada em 2014 e 2015. Agora, novamente, passamos por um novo período, e algumas dessas respostas demonstram que surtiram alguns efeitos. Dentre elas, nós podemos dizer que a questão da conscientização por parte da população, em relação ao valor da água, a sua essencialidade, e bem como a exigência por maior transparência e por maior controle social na gestão dos recursos hídricos, é algo que tem se revelado bastante evidente nos últimos anos, frequentando noticiários, discussões e diversos outros espaços que até então não vislumbrávamos anteriormente a 2014 e 2015. Em 2014 e 2015, verificamos uma articulação intensa por parte de movimentos sociais, com a criação, por exemplo, da denominada Aliança pela Água, envolvendo mais de 50 entidades,
No entanto, muitos desses espaços acabaram se desmobilizando logo após a melhoria desse quadro de estiagem, o que novamente começa a ser rediscutido, justamente porque nós estamos diante de uma nova crise e com perspectivas de agravamento e acirramento em novos períodos. Próximo, por gentileza, e já para finalizar, é o meu último slide. Em relação às reflexões e às lições que tiramos desse período, eu gostaria de destacar realmente a necessidade de fortalecimento do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, sempre tendo como premissa a gestão descentralizada, integrada e participativa, em especial a importância dos comitês de bacias hidrográficas, que trazem a possibilidade de uma ampla participação, tanto do poder público como do usuários e, sobretudo, da sociedade civil. A necessidade de continuarmos buscando maior transparência, mecanismos de informação e de controle social, e, sobretudo, a busca de espaços de diálogo e de articulação permanente entre todos os atores, visando a criação justamente de novos mecanismos para antever, prevenir e dirimir conflitos na gestão dos recursos hídricos, que nós chamamos também, corroborando com o projeto de governança antecipada ambiental e hídrica. A gestão de risco é primordial para que não aconteça o que nós verificamos com adiamento de decisões ou mesmo de reconhecimento da própria vulnerabilidade e da situação de crise, determinando, sendo importante que nessa avaliação dos riscos sejam consideradas todas as dimensões da segurança hídrica, não apenas a questão da própria disponibilidade, mas também aspectos relacionados às dimensões humana, econômica e ecossistêmica, porque muitas vezes verificamos que as soluções relacionadas à gestão da água muitas vezes se resumem na busca da resiliência e da realização apenas de obras civis, de novas fontes de abastecimento. Em relação a essas dimensões, especialmente humana, econômica e ecossistêmica, eu gostaria de destacar a importância da necessidade de avançarmos nas discussões sobre os usos prioritários. Todos sabemos que há realmente o reconhecimento do direito de acesso à água e ao saneamento como direito humano fundamental. No entanto, em contextos de crise, há uma grande dificuldade de se conciliar essa prioridade do uso da água para consumo humano e dessedentação animal com os demais usos múltiplos também assegurados pelas diversas legislações. E algo que é bastante evidente e inerente à complexidade da gestão dos recursos hídricos, que é a necessidade de uma maior integração das políticas públicas de recursos hídricos com as de saneamento básico, de uso e ocupação de solo, de ocupação de meio ambiente, com a busca de soluções baseadas na natureza, e também sempre olhando para essa preocupação com a saúde pública, muitas vezes dissociada da gestão dos recursos hídricos, e aqui, como foram trazidas várias situações, também enfrentadas no Brasil, com problemas decorrentes de veiculação hídrica, representando também um grande risco à saúde pública, demandando, portanto, ações, estratégias e melhoria da gestão em todos os níveis que devem se articular para respostas efetivas diante desses problemas, que são os níveis federal, estadual e local. Muito obrigada a todos pela oportunidade e fico à disposição para colaborar se for necessário. Muito obrigada, Alexandra, pela sua fala. E agora eu convido o Renato Trabalho Veneziani, ele é presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, também membro do Sindicato Rural de São José dos Campos, e também vai compartilhar sua perspectiva sobre a crise de escassez, dessa vez vivenciada pela perspectiva, então, na bacia do Rio Paraíba do Sul, que ocorreu nos mesmos anos, então, 2014 e 2015. Renato, a palavra é sua. Obrigado, bom dia a todos. Peço desculpa por não ter uma apresentação, porque nós tivemos um problema técnico no nosso comitê,
mas vamos lá. Em primeiro lugar, né, a antecessora falou muito bem da crise de 2014 e 2015, né? E atualmente, na minha opinião, na minha visão, nós estamos vivendo essa crise novamente nesse período. Nós estamos numa crise hídrica, nós estamos hoje com os nossos níveis de reservatórios muito baixos e muito aquém do seu histórico. Só que hoje nós estamos, eu vejo que em 2014, 2015, nós não tivemos tantos problemas de governança. E hoje nós estamos tendo um problema muito sério de governança, né? Porque as autoridades, principalmente estaduais e federais, não estão dando o seu devido, não estão, como eu diria, não estão dando devido informações para o comitê. O comitê hoje está só recebendo as informações via mídia, via imprensa, via boletins depois de decisão. Então, na minha opinião, hoje nós estamos numa situação muito de conflito governamental com essas autoridades. Para vocês terem uma ideia, nós hoje estamos enviando, já desde 2014, nós já enviávamos e continuamos enviando para a cidade do Rio de Janeiro 190 metros cúbicos por segundo de água para que a cidade do Rio fizesse o seu tratamento, tá certo? Por quê? Ele precisa desse volume para empurrar o esgoto. Isso é um absurdo. Nós estamos em 2021. De 2015 para cá, o Estado do Rio não fez nada. E nós estamos mandando esse volume de água absurdo para lá. Eu tenho me colocado assim, muito crítico a essa situação. Nós não podemos mais continuar mandando água, nem que não estivéssemos numa crise hídrica. Nós estamos numa crise hídrica. E nós estamos enviando esse volume absurdo para lá, e o Estado não está fazendo nada. Por outro lado, nos pega de surpresa essa transposição da nossa bacia aqui do Jaguari para o PCJ, para o sistema Cantareira. A gente sabia que a nossa companhia de água aqui do estado de São Paulo, ela tinha um volume de outorga de 5,4 metros por segundo, e ela terminou com esse bombeamento agora em começo de setembro. E ela pediu autorização para as agências estaduais e federais para que continuasse com mais 7,6 metros cúbicos por segundo para a transposição, tá certo? Até 31 de dezembro. E nós, no comitê, só ficamos sabendo depois que tudo foi autorizado, tá certo? Então, hoje, nós temos uma crise aqui local, regional, de governança de políticas estaduais e federais. Por outro lado, tanto a sociedade civil como os usuários de indústria e os nossos prefeitos municipais da região estão vendo essa situação, estão com preocupações em cima disso, e hoje nós estamos vivendo, então, esse descaso do nosso comitê. Eu entendo que isso é um descaso muito grande para a bacia, tá certo? Nós temos são 3 reservatórios que fazem aí o Rio Paraíba para fazer todo esse abastecimento, como foi feito na apresentação anterior, de 2 milhões de pessoas aqui na nossa região. Só que nós temos que abastecer 80% da cidade do Rio de Janeiro e agora colocar um pouco mais no sistema Cantareira. Então, eu não queria me alongar, eu quero deixar para o debate, eu quero que sejam essas informações, assim, a gente consiga divulgar essas informações, que a gente consiga trazer algo, como cobrar isso dos órgãos estaduais, principalmente do estado do Rio de Janeiro. De 2015 a 2021, não fizeram nada de tratamento de esgoto, como que a gente está mandando toda essa água para lá? É uma situação delicada, eu entendo que é delicada, porque os munícipes têm que tomar essa água, então tem que ser tratada, e nós não conseguimos fazer uma ação governamental em cima desse processo, tá certo? Eu fico à disposição, fica aqui, nós estamos numa crise muito grande nesse momento, e eu acho que o debate, nós vamos ter um debate bastante frutífero em cima disso. Muito obrigado, gente, obrigado a todos.